Você deu a Bíblia comigo? No Salmo de número 121, a gente vai estar lendo o verso 1 e o 2. Salmo de número 121, versos 1 e 2. Enquanto você acha, queridos, eu trouxe um material que está ali atrás, está na porta da saída aqui, é isso? Lá nas camisetas, área solar. Depois vai ter aqui atrás também. Eu não vim aqui para vender DVD, amém? Mas eu tenho esse material que contém meu testemunho. E de uma maneira bem mais detalhada do que eu vou estar falando aqui hoje à noite para vocês. É um material de edificação e pode ser muito eficaz no evangelismo, amém? Eu te encorajo, se você tiver condições, leve esse material, não simplesmente para você assistir, mas principalmente dê de presente para alguém. Ganhe uma vida para Jesus através disso, amém? Ele tem legendas em português, espanhol, inglês. Se você tem um estabelecimento, ele pode ficar passando lá sem volume, porque as pessoas vão estar podendo entender do que se trata. Tem oração para, enfim, se você der de presente para alguém, essa pessoa pode se entregar para Cristo, porque tem uma oração de entrega ao Senhor no final. Foi um material bem feito, todo em HD, está bem chique. Então, assim, tentando facilitar o máximo para que não haja impedimento, amém? Para que as pessoas não falem, meu Deus, esse material de crente, meu Deus, olha só. Não, ficou bonito, o negócio ficou chique. Tá? Então você leva depois de presente para alguém, você vai estar sendo um instrumento de evangelismo, não só isso, mas também você vai estar sendo um grande instrumento de bênção sobre a minha vida, porque essa é uma das formas que a gente tem de levantar recursos para que a gente possa estar no ministério em tempo integral. Então você vai estar semeando diretamente no nosso ministério, amém, na nossa vida, você vai estar sendo uma bênção diretamente na minha vida. Salmo 121, todos acharam? Amém? A palavra de Deus diz assim: elevo os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Que o Senhor nos abençoe, amém? A gente vive num tempo em que a gente está cercado das nossas coisas. Eu passeava com minha esposa pela orla ali de Olinda. A gente estava hospedado ali na orla. E a gente passeava ontem, eu acho, caminhando ali pela orla, tentando achar um lugar para a gente dar um mergulho no mar. O oceano estava limpo. E infelizmente em todo lugar que a gente tentava, olha, acho que ali está limpinho. A gente chegava ali, tinha um monte de saco de lixo boiando, um monte de coisa boiando e uau, aqui não dá para entrar. A gente é meio fresco, né? Entenda ou não entenda fresco como se fala no Nordeste. Lá no Sul, fresco não é outro termo, amém? A gente é meio nojento. E a gente não conseguia achar um lugar para entrar. E o oceano estava lindo, estava convidativo, tinha sol, estava tudo perfeito. A gente tentava entrar no lugar, não dava. A gente foi mais um pouco para frente, não dava para entrar. A gente pensava, cara, o problema é a gente. Eu não estou dizendo a gente que é nojento, eu estou falando a gente que é gente. Porque onde tem gente, tem marca da gente. E a gente se tocou, poxa, cara, é incrível, o oceano é lindo, a praia é linda, a cidade é linda. O problema é que gente deixa marca de gente onde passa e estraga completamente a natureza, ao ponto de que se a gente quiser ir para uma praia, um cara de praia, com areia branquinha, com água limpa, a gente tem que ir para uma praia onde não tem a gente. E no momento que a gente chegar, tem. Hoje a gente conseguiu. Hoje a gente foi muito abençoado com um dia maravilhoso ali em Maracaíba. Uau! Aleluia, Senhor! Até o mangue era limpo.
Foi surpreendente. Sabe, num ambiente quando a natureza está com cara de natureza, você já percebeu que é muito mais fácil você dar glória a Deus? Não é à toa que o povo do interior, o povo que tem uma vida mais simples, tem muito mais facilidade para ter fé do que quem vive nas cidades. Dentro de uma cidade como essa, a gente mal vê natureza. Tem umas árvores aqui e ali, mas elas são ofuscadas pelas nossas luzes esburacada, pelos nossos muros pichados, pelas nossas buzinas, pela nossa iluminação. O incrível é que com tanta luz a gente não consegue enxergar as estrelas. Se você quiser ver um céu estrelado e lindo como ele é toda noite, você tem que ir para um lugar onde não tem a nossa luzinha artificial. Não estou querendo dar uma de hippie, doidão, não apagar a luz, não. É só um detalhe. Quando a gente está cercado das coisas que a gente fez, a gente tem a tendência de ou dar glória para quem fez, se for bom, ou de culpar quem sujou, se está ruim. Ou seja, o foco nunca vai para o Criador. Agora, quando a gente está no lugar onde você vê a criação do jeito que ela é, intocada, parece que ninguém mexeu, você vê a perfeição daquilo tudo, cada cor, cada detalhe, cada pôr do sol, cada nascer do sol, é mais fácil você dar glória a Deus, porque você vê, cara, isso é muito mais bonito do que qualquer coisa que a gente possa fazer, e ninguém meteu a mão ali. Repete comigo, ninguém meteu a mão ali. Porque até isso, quando Deus criou, Ele simplesmente liberou a palavra. Ele disse, haja, e houve, produza, e a terra produziu. Essa criação tão linda foi liberada pela palavra de Deus. Ele liberou e assim foi. Sabe, quando a gente está num lugar muito bem edificado, a minha cunhada mora nos Estados Unidos, a gente passou um tempo na casa dela, ela mora de frente com uns prédios que mudam de cor. E tem uma ilhazinha bem na frente da casa dela, no rio, tem um iate de milionário estacionado bem debaixo do prédio dela, bem que é o do motorista dela. E a gente olha para aquilo tudo, para aquela grandeza, e a gente fala, uau, quem foi que fez isso? A gente tem a tendência de dar glória para quem fez. É por isso que talvez o ateísmo cresça tanto nas grandes cidades. Porque a gente está cercado das nossas obras. Amém? E se você trouxer isso para um âmbito individual, dentro de nós mesmos, talvez essas sejam as maiores dificuldades que a gente encontra para se entregar de verdade para Deus. É quando a gente está tão seguro de nós mesmos, confiando naquilo que a gente fez, que a gente não entende a necessidade que a gente tem de se render a Ele. Cada um de nós tem uma vida e tem as suas conquistas. E parece que quanto mais a gente tem, quanto mais a gente fez, mais difícil é para a gente se render a Deus. Ao ponto de Jesus deixar escrito, Ele disse, quando Ele teve um encontro com o jovem rico, sobre o qual eu falei um pouco ontem aqui à noite, depois que aquele jovem vai embora triste, porque era dono de muitas riquezas e não conseguiu obedecer à direção que Jesus tinha dado, mesmo sendo uma direção a respeito do que ele mesmo tinha pedido para Jesus, Jesus disse, vede quão difícil é um rico entrar no reino de Deus. E aí ele continua dando uma ênfase, quão difícil é aqueles que confiam em riquezas entrar no reino de Deus. Sabe, você não precisa ser milionário para confiar em riqueza. Basta você ter qualquer coisa e confiar nela, que você já está tendo um impedimento para se entregar completamente ao Senhor. Esse salmo que a gente leu, o Salmo 121, foi um salmo escrito pelo rei Davi. E eu acho que é muito válido a gente prestar bem atenção no que um homem como ele deixou escrito, porque ele foi alguém que soube o que era andar com Deus desde os seus primeiros dias.
desde quando ele era um pastorzinho de ovelhas, das poucas ovelhas do seu pai, segundo seus irmãos disseram. Desde esse tempo, quando ninguém estava olhando, ele tocava sua harpa para o Senhor, adorando e manifestando seu amor a Deus. Esse menino, um dia, ele é convidado para um almoço na casa do seu pai, no meio da sua hora de trabalho. Ele chega lá, está todos os seus irmãos, deviam estar com cara de emburrado, e tinha um profeta olhando para ele com um olhar estranho. É porque esse profeta tinha ido lá para aquela casa com uma direção de Deus: eu me provi de um rei na família de Jessé. E vai entrando o irmão mais velho de Davi. O profeta pensa: deve ser esse porque é bonito, é forte. E Deus fala: não é esse. Eu não olho segundo o homem olha. O homem vê a aparência, eu vejo o coração. E vai entrando cada filho de Jessé, e Deus falando: não é esse, não é esse, não é esse, não é esse. Até que acabaram os filhos, e o profeta pergunta para Jessé: vem cá, acabaram teus filhos? Falou: falta um que está cuidando das ovelhas. Manda chamar, porque ninguém vai comer enquanto esse menino não chegar. E aí Davi chega. E aí o profeta olha para ele, e Deus fala: é esse, o menor de todos, o mais improvável. Aquele menino é ungido rei de Israel, quando ainda era um menino, e nem da família real ele era, porque tem tempo para todas as coisas. Esse menino sabia o que era guardar o seu coração, mesmo diante disso. Não ficou folgado diante dos seus irmãos, não ficou abusado com seu pai. Ele simplesmente guardou no seu coração porque ele tinha temor a Deus. Num tempo oportuno, a grandeza desse menino começa a ser revelada. Os exércitos de Israel e os exércitos filisteus estão um contra o outro, e tem um gigante filisteu afrontando os exércitos de Israel. Por 40 dias, ele todo dia ia lá afrontar os exércitos de Israel. E não tinha ninguém para lutar com esse gigante. E esse menino disse: eu vou em nome do Senhor dos Exércitos. Para fazer uma longa história curta, ele vence esse gigante, ele casa com a filha do rei, ele começa a vencer batalhas para o rei, até que o rei, com ciúmes, começa a querer matá-lo. E ele andando com Deus em todo esse tempo. Então ele agora foge, ele tem que fugir como um ladrão, como um bandido. E em determinado tempo se ajunta a ele gente endividada, gente que, meu Deus do céu, que exército é esse? Ele permanece fiel em todo o tempo, até que lá na frente, depois que esse rei morre, ele é consagrado rei. O povo reconhece, ele unifica o reino de Judá e de Israel, e agora ele é um rei poderoso. E agora ele tem muitos guerreiros lutando em seu favor, ele tem muitos valentes, ele tem muitas armas, ele tem fortalezas, ele tem dinheiro, ele tem riquezas, amém? Ele tem filhos, está tudo certo na vida dele. E esse homem, que agora pode se confiar na sua força, ele deixa escrito: eleva os meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Sabe, por que eu li isso quando eu vou falar da minha história? Porque eu fui alguém que consegui viver os sonhos que eu tive quando eu era adolescente. Eu tive sonhos altos, sonhos grandes, sonhos doidos, quase que impossíveis de se realizar. E eles se realizaram. Eu vim de uma família de nordestinos que estudou muito, ralou muito, e conseguiram me dar uma vida digna. Meus pais foram para Brasília, se formaram lá. Os dois eram médicos, e cheio de médico na família do meu pai, cheio de médico na família da minha mãe, todo mundo ralando muito. Conseguiram me dar uma vida digna, e eu não queria nada com isso. Eu não tinha muita habilidade de estudar, enfim. Parece que eu era o filho sem futuro dos meus pais. Só que aí, por um acidente do destino, sei lá, os meus sonhos se realizaram. E com mais ou menos 23, 24 anos de idade, eu estava ganhando mais do que meus pais fazendo a doideira que eu sempre quis fazer. Eu me tornei soberbo. Eu me tornei uma pessoa que achava que tinha um rei na barriga. Eu me tornei alguém arrogante. Eu me tornei alguém que perdia o respeito. Aliás, eu não respeitava nada. Eu desconfiava de todas as pessoas que se aproximavam de mim, porque eu sabia que todas elas tinham algum interesse. Entenda o que eu estou falando. Eu fui um cara,
Eu tenho espelho em casa, eu sei que a natureza não me agraciou muito com beleza. De repente vem um monte de mulher me dizendo que eu sou lindo, eu sei que tem alguma coisa aí. A playboyzada do colégio, que sempre me esculachava depois que eu fiquei famoso. E aí, Rodolfo, lembra da época do colégio? Lembro. Era um cara de poucos amigos, tive poucas namoradas. E de repente, de uma hora para outra, a coisa virou. Então eu sabia que aquilo era por causa do momento, era por causa da fama, era por causa de dinheiro. Eu achava que todo mundo está tirando proveito de mim, então eu vou tirar proveito de todo mundo também. Isso faz você se isolar, faz com que todos os seus relacionamentos sejam superficiais. Eu não aceitava crítica, eu não ouvia ninguém. Se alguém me desse um conselho, eu fazia questão de fazer o contrário, porque afinal de contas eu estava dando certo. Eu me enchi, eu fiquei inflado. E a última coisa que eu achava que eu precisava era de Deus. O tempo foi passando. Eu conheci a minha esposa, a Ali, no ano de 94, quando a minha carreira começou, e no ano de 2000 a gente se reencontrou. Eu era apaixonado por ela e ela muito mais apaixonada por mim, com toda razão. Ela era feinha demais, mas quando ela namorou comigo, ela começou a ficar bonita. E foi ficando mais bonita com o tempo, claro, isso é mérito meu, né? Ela foi morar comigo em São Paulo. E agora, a Ali morando comigo, parecia que agora minha vida estava perfeita. Porque agora, além de estar no auge da minha carreira, com dinheiro, com tudo estabelecido, enfim. Agora a mulher, a única que eu disse, com esse é o caso, agora estava morando comigo. Então eu pensava, agora está tudo perfeito. E foi justamente um tempo que as coisas começaram a desmoronar. Nosso relacionamento em poucos meses começou a se deteriorar. A gente começou a se tratar mal. A gente não tinha um pingo de sabedoria quanto ao que era o relacionamento, segundo a vontade de Deus, enfim. Sabe aquelas conversas mal resolvidas que tudo é jogado para debaixo do tapete, aí na próxima confusão vem tudo à tona de novo, uma coisa potencializa a outra e nunca se resolve, ou seja, vai sempre piorando, vai acumulando, nada é resolvido. A gente não conhecia o amor segundo Deus, a gente conhecia o amor segundo o mundo, e o amor segundo o mundo é eu quero alguém que me ame, eu quero alguém que me sirva, eu quero alguém que faça as minhas vontades. A gente começou a se maltratar demais. E para mim aquilo era um esforço terrível, porque eu tinha que aparentar que estava tudo bem quando eu subi em cima de um palco. E parecia que as coisas, se tornaram mais difíceis. E foi um ano tão interessante, porque as coisas começaram literalmente a desmoronar. Não só no meu relacionamento, eu fui descobrindo que eu era ciumento, eu fui descobrindo que eu era inseguro, eu fui descobrindo um monte de coisa a meu respeito que eu não queria encarar. Então você vai jogando para debaixo do tapete, vai fingindo que não é com você. Até que algumas coisas começaram a fugir do controle. Eu comecei a perder peso, comecei a ficar magro, comecei a ficar com cara de doente, e não só isso, eu comecei a manifestar sintomas de que alguma doença estava acontecendo dentro do meu corpo. Começaram a aparecer caroços debaixo do meu braço e na região da virilha. No começo eu achei que eram ínguas, só que elas não desapareciam nunca. Passavam meses e meses e aqueles caroços só aumentando de tamanho e se multiplicando, aumentando a quantidade. Eu comecei a ser humilhado dentro de mim. E eu comecei a perceber, sabe, eu não sou tão bom assim. Eu comecei a perceber, meu Deus, existe uma verdade, essa verdade é que eu não sou perfeito. Essa verdade é que tem alguma coisa dentro de mim que está acabando comigo, eu não sei nem o que é, eu não consigo enxergar. E a minha soberba era tanta que eu não procurava ajuda. Pai e mãe médicos, eu nem para dizer para eles, cara, eu estou com um problema, eu acho que eu estou doente. Eu pensava, se eu estou doente, eu vou morrer, eu não quero nem saber do que é que foi. Mas eu preferia acreditar que aquilo era uma viagem na minha cabeça, que era simplesmente caroço que ia desaparecer. Só que a coisa só ia piorando, ia piorando, ia piorando. Eu me tornei uma pessoa extremamente amarga, porque é uma tendência de um homem caído botar culpa na mulher. Eu achava que a minha vida estava dando errado desde que a Ali entrou lá em casa. Eu pensava, a culpa é sua.
Então comecei a humilhar ela. Comecei a tratar ela pior do que eu já tratava. A gente tinha brigas que agora chegava no limite, eu mandava ela embora de casa. E ela não ia, cara. E aquilo me humilhava ainda mais. Tipo, meu Deus, nem em casa tu manda. E a coisa foi ficando difícil, não só para mim, mas terrível para ela. Porque para ela também não estava sendo fácil. Agora deixa eu falar um pouquinho dela. A Ali veio de uma família cristã. Os pais dela conheciam o Senhor, andaram com o Senhor. E quando ela era uma adolescente, eles se desviaram. Mas a palavra de Deus, que ela tinha ouvido, estava lá dentro dela. Aos 15 anos de idade, ela ficou tão rebelde que o pai dela levou ela. Só uma coisa pode te ajudar: vou te levar na casa da irmã Augusta. Ele levou ela na casa de uma irmã da Assembleia de Deus, que faz oração até hoje na casa dela, pelo pessoal que vai lá, uma evangelista. E a Alexandra foi para lá, disposta a falar horrores para aquela irmã. Só que aquela mulher cheia do Espírito Santo, cheia do amor de Deus, constrangeu ela só conseguia chorar. E aí, a irmãzinha orou com ela, entregou a vida dela para o Senhor ali. Mas sabe, entregou a vida e pegou de volta logo na esquina. Quantos já fizeram isso? Você entrega a vida para o Senhor e pega ela logo ali na virada da curva. Tipo, obrigado Jesus, mas agora está tudo bem, eu não preciso de ti, né? Só preciso de ti, está tudo mal. Essa é a conta que as pessoas fazem. Mas ela criou um hábito: toda vez que estava dando tudo errado na vida dela, ela corria para dentro de uma igreja e aceitava Jesus de novo. Ela fez isso pela vida toda. O relacionamento dela com Jesus era de culpa. Ela estava sempre se sentindo culpada, sempre se sentindo suja, mas sabia que um dia ela tinha chorado na presença de Deus. Ela sabia que Deus era bom. Então, aquele momento em que as coisas começaram a ruir dentro da nossa vida, ela estava sendo destruída por dentro dela. Porque ela era uma menina tão arrogante, tão soberba quanto eu, tão orgulhosa quanto eu. E para ela estar ouvindo todo de absurdo que eu falava e estar sendo mandada embora de casa e continuar, era uma situação humilhante demais. Mas o amor tudo crê, tudo espera, tudo padece, tudo suporta. Existia amor, existia algo maior ainda do que o nosso amor um pelo outro. Era o propósito de Deus na nossa vida. Amém. Sabe, Deus resiste ao soberbo, mas Ele dá graça ao humilde. Repete comigo: Ele resiste ao soberbo, mas Ele dá graça ao humilde. Então não se assuste se Deus precisar provocar uma situação humilhante para te deixar um pouquinho mais humilde. Amém? Porque humildade, ela é fruto da humilhação. E durante aquele processo de humilhação involuntária, a Alexandra quebrantou. Ela começou a se tocar: só Deus pode me ajudar agora. Só Ele pode fazer alguma coisa. Aquilo que eu falei aqui no começo, sabe quando as nossas forças se acabam? Aí Deus pode entrar em cena. Quando você já não tem mais onde se agarrar, quando você já não tem mais em quem confiar, quando as suas estratégias já se esgotaram, quando tudo que você sabia fazer você já fez e nada deu certo, finalmente você começa a olhar para Ele. Tira os olhos desse plano e eleva os olhos para o alto, como o salmista falou. Eleva a sua visão. Ela começou a buscar a Deus então, como ela nunca tinha buscado na vida, reconhecendo que ela estava errada e que Ele chamou ela a vida inteira e ela não quis ouvir, e fazendo alianças com Deus e dizendo: Senhor, ela primeiro orava: se o Senhor mudar a minha história com Rodolfo, eu não te largo mais. Era meio que uma barganha, e quantos não fizeram isso? Só que no meio dessa busca, porque nada acontecia do meu lado, e eu creio que há um propósito de Deus até para essa demora nas orações que a gente faz, amém? Ela foi tendo as experiências dela com Deus. Ela estava pedindo para Deus transformar a nossa situação, mas Deus estava transformando ela em primeiro lugar.
E ela arrumou um grupo de irmãs que orava com ela dia e noite, que estavam dispostas a atender o telefone no meio da madrugada e aconselhar e ter paciência. Então ela foi tendo as experiências dela com Deus, ela foi ouvindo Deus falar com ela através de profetas, através de orações, através da palavra de Deus, através dos cânticos na igreja. E ela começou a mudar até a oração dela. Ela falou: Senhor, agora com Rodolfo, sem Rodolfo, eu não te largo mais. Ela começou dentro dela, inconscientemente, a entender um pouquinho do propósito. Deus queria ela em primeiro lugar. E ela estava lá. Eu ia fazer show nos fins de semana, ela ia para a casa das irmãs. Ela voltava querendo descarregar tudo aquilo que ela tinha ouvido em alguém, e era em mim. Eu não queria saber de nada disso, eu estava duro. Eu estava, vivendo uma fase terrível, porque estava tudo certo, só que estava tudo errado. Tinha dinheiro na conta, tinha fama, estava tudo bem. As pessoas me elogiavam, as pessoas gritavam meu nome, cantavam minha música, pintavam o cabelo igual o meu. As pessoas olhavam em mim, viam em mim uma coisa que eu não enxergava em mim, porque eu sabia o quão arrebentado eu estava por dentro. E a Alexandra agora veio com esse papo de crente, querendo falar de Bíblia, de Deus para mim. Eu falei: meu Deus, isso não, é o fim. E a coisa foi estreitando. Chegou num ponto em que aquelas irmãzinhas que eu só ouvia falar por telefone, eu só via a área com elas por telefone, ela veio com a notícia de que as irmãs iam lá em casa. E orar lá em casa, e eu, meu Deus do céu, que droga, né? Não queria nada daquilo. E o pior era uma campanha que elas iam fazer, era 7 segunda-feira. Ou seja, por 7 segunda-feira eu ia ter que arrumar alguma coisa para fazer na segunda-feira à tarde, porque eu não queria ficar ali de jeito nenhum. E eu fugia dessas reuniões. Teve a primeira eu não fiquei, pela segunda eu não fiquei, pela terceira eu não fiquei, lá pela quarta, sei lá. Eu estava doido, eu esqueci que as irmãs iam e eu esqueci, e elas chegaram e não tinha para eu. Eu fiquei. Contra a minha vontade, tolerei as irmãs. Quando elas chegaram super educadas, a cara da minha avó, a cara das minhas tias, tipo assim, eu olhei assim, mas dizendo, poxa, me parece que minha avó tá. Umas 5 delas. Todas educadinhas, tudo cheirosinha, tudo bonitinha, bem simples, mas chegaram lá em casa e em pouquíssimo tempo a casa virou de cabeça para baixo. As irmãs eram ultra mega pentecostais. Elas começaram a olhar, deram lugar para o Espírito Santo, saíram pulando num pé só, rodando minha casa, sapateando. E eu fiquei morrendo de medo. E aí foi pensar, porque o cara da banda, o cara soberbo, o cara, isso, aquilo, estava encostado na parede com um monte, com medo de 5 vovó. As vovó estavam tomadas. Eu estava aí encostado na parede, meu Deus do céu, elas correndo. Eu estava assustado, eu estava realmente com medo. E uma delas olhou para mim, eu lembro até hoje da cena, que ela estava orando, daqui a pouco ela olhou, tipo, daqui a pouco encarou e fez a curva pelo sofá, já deu o dedo na minha cara. E sem dar voltas, ela chegou e falou direto: você já aceitou Jesus? E eu não sabia o que era isso. Ela foi direto: já aceitou Jesus? Eu falei: já? E aí a Aile estava do lado, aí piorou a situação do cara e falou: não. Assim, já. Eu falei, aí eu pensei: meu Deus, não, mas olha, tem uma tatuagem, obrigado ao Senhor pelo pescoço. Não estava falando, aí a irmã entendeu. A irmã falou: você quer aceitar Jesus? Eu falei: quer. Não quer nada. Mas ali eu estava cercado. Eu não tinha para onde correr. E eu falei: eu quero. Ela falou: faz uma oração comigo. Eu fiz uma oração entregando minha vida para o Senhor. Desse jeito, sem fé, todo para elas irem embora, morrendo de vontade de fumar uma. E foi assim que eu entreguei minha vida para o Senhor. Foi da boca para fora. Mas o Senhor ouviu.
Ele te quer. Ele nos quer. Amém? Eu entreguei minha vida para Jesus sem saber o que eu estava fazendo. Eu não sabia quanto eu precisava dele. Sabe, às vezes, quando o menino tem que tomar um remédio e ele não quer tomar, você tem que enfiar o remédio com ela abaixo do menino. E o menino tomou sem querer. Tomou ou não tomou? Tomou sem querer. Fez cara de que está ruim, mas não fez. Fez. Fica bravo com quem botou o remédio na boca dele? Não fica. Mas o remédio faz bem, mesmo assim. Amém? Amém. Eu estava todo ali, não quero saber disso, mas meu irmão, Jesus me amou. Assim como Ele te ama, assim como Ele nos ama. E sabe, às vezes eu só estou esperando a gente dar uma brechinha para Ele se mostrar para a gente. Eu entreguei minha vida para Jesus, sem conhecer, com medo das irmãs. Elas foram embora. E o arrogante voltou. Falei, como é que você vai desse povo? Tá louco, que é isso? Imitei elas pulando. Parece que nada mudou em mim, mas mudou a meu respeito. Eu lembro que naquela semana, uma daquelas irmãs ligou lá em casa, aí eu achei que ela queria falar com a Ali. Ela falou, não quero falar com você. Você lembra de mim? Eu falei, lembro. Eu tinha 5. Eu era aquela mais caladinha, aí eu lembrei, tinha uma que só ficava me olhando feio ainda. Eu falei, Lemos, então, eu estava orando por você. E Deus começou a falar que você acha que a Alexandra não te ama. Eu pensei, poxa, falou para a irmã falar um negócio comigo. Você acha que ela te trai? É verdade. E aí ela foi falando umas coisas da Alexandre, eu estava nem aí, falei, Alexandre, conta tudo para a irmã, conversa é essa. Daqui a pouco ela falou, aí Deus me mostrou, meu coração está assim, assado. Eu falei, opa, não. Aí Deus me mostra como você era uma criança. E aí ela começou a falar uns negócios que eu nunca tinha contado para ninguém. Eu não sei, eu não me lembro das coisas que ela me disse. Eu me lembro que eu sou desses caras que falam no telefone andando. Eu me lembro de ter passado na frente com um espelho que tinha no corredor e eu estava chorando, feito uma criança. Eu parei na frente do espelho, olhando para a minha cara, chorando. Eu falei, o que está acontecendo? Deus estava falando lá no fundo do meu espírito. Ele estava me chamando da vida. Eu sei que aquele telefonema foi extremamente importante para que na segunda-feira seguinte eu não quisesse fugir. Eu decidi ficar. Os irmãos vêm, elas são meio malucas, uma hora acaba, não tem problema. Eu tinha esse pensamento, não vou ficar. Fiquei, de boa. Ele começou a me atrair, sabe, aos pouquinhos. A mostrar, tipo, não importa contigo. Eu não conhecia. Simplesmente fiquei curioso, sei lá. E elas chegaram, trouxeram uma amiga delas, que estava na direção ali de tudo, era ela que orava, ela que dizia que texto ia ler, ela que dizia que ia cantar, quem que ia cantar o hino. Aí eu percebi que era a irmã a qual elas pediam uma oração. Irmã, as irmãs. E aí, os irmãos orando, daquele jeito que foi a primeira reunião, correndo pela casa, gritando, e eu já não estava mais comendo, porque eu encostava na mesma parede, no mesmo lugar, mas tipo sem medo, tipo, não, tá bem. Achando que estava tudo sob controle. Cara, como a gente fica religioso rápido. A gente sabe tudo que vai acontecer. Não, beleza. Até quando essa irmã veio orar por mim, eu vi ela me olhando, fez a curva no sofá, veio direto e eu falei, lá vem ela orar por mim, que nem da outra vez, tá tudo certo, tudo sob controle. Ela veio, colocou a mão na minha cabeça e começou a orar. Daqui a pouco ela baixou a mão até a minha barriga e ficou orando com a mão na minha barriga. E eu falei, o que é isso? Ela orando com a mão na minha barriga, orando em línguas estranhas. Eu nunca tinha visto isso. Coisa estranha. Daqui a pouco ela parou de orar e ela falou, sem drama, ela falou assim mesmo, irmão Rodolfo,
O Senhor Jesus está mandando te dizer que nessa tarde Ele está te curando de um câncer no estômago, para você saber que Ele é Deus, que Ele te ama, que Ele tem uma obra para fazer na tua vida. E aquilo foi tipo um soco no meio da cara. Eu falei, fiquei em choque, mas eu me lembro de uma pontinha de alegria dentro de mim, tipo assim, porque Ele disse que estava me curando. E numa avalanche de pensamentos que hoje eu sei que era o Espírito Santo falando, eu comecei a pensar, câncer de estômago, meu Deus, mas eu só tenho 28 anos de idade, como assim câncer de estômago? Aí eu pensei, cara, eu vou morrer de câncer de estômago. Uau! Aí eu comecei a pensar, meu, 2 filhos do meu avô, 2 tios meus também tinham morrido de câncer de estômago. Eu falei, daqui a pouco eu estou aqui, meu, 2 tias, minhas filhas desse mesmo avô tiveram que arrancar um centro por causa de câncer. Eu falei, meu Deus do céu, tem isso na família. Daqui a pouco eu comecei a me tocar, cara, eu estou perdendo peso há um bom tempo. Eu estou cheio de caroço espalhado pelo corpo e eu tenho uma dor de estômago há uns 2 anos que não passa. Uma queimação, que todo dia eu tinha essa queimação no estômago. Eu comecei a pensar, meu Deus, o que é isso, cara, que está acontecendo? Quem é essa mulher? E eu me tocava, o que ela falou? Jesus está mandando me dizer que Ele está me curando, para eu saber que Ele é Deus, que Ele me ama e que Ele tem uma obra na minha vida. Eu falei, cara, isso é muito doido. Eu não consegui entender nada do que estava acontecendo, simplesmente perdi o controle. E aí as coisas que começaram a acontecer estavam completamente fora do meu controle. Porque naquela tarde meu estômago parou de doer. Em 3 dias, todos os caroços que tinha no corpo desapareceram. Eu passei a engordar. Em mais ou menos uns 3 meses eu fui ganhando. Todo dia eu pesava, todo dia eu tinha ganhado peso, todo dia eu tinha ganhado peso. Em 3 meses eu tinha ganhado 19 quilos. O que acontece é que Ele me atraiu de vez aí. Eu acho linda a forma que o Senhor se manifesta, porque eu confiei a vida inteira nas minhas forças, na minha grana, na minha fama. E se eu estivesse doente na medicina dos meus pais, de repente Jesus se manifesta como médico, e Ele faz o que nem a medicina dos meus pais podia fazer por mim, nem a minha grana, nem a minha fama, nem nada do que eu era podia reverter o quadro que Ele, por amor, para que eu soubesse quem Ele era, para que eu soubesse que Ele me amava, para que eu soubesse que Ele tinha um plano na minha vida. Ele fez tudo isso de graça. Eu nem tinha parado de fumar bagulho para Ele fazer isso. Eu nem tinha parado de mentir. Eu nem tinha parado de fazer nada. Ele fez para eu saber quem Ele era. E aí, eu não consegui mais ser o mesmo. Eu entrei em crise. Porque agora, toda vez que eu ia fumar eu falava, cara, Ele está me vendo agora. E toda vez que eu subia num palco para cantar as coisas que eu cantava, eu pensava, Ele está me ouvindo agora. E eu me lembro de ter feito não poucas vezes uma oração do tipo, Senhor, me perdoa pela minha ignorância, eu não sabia nada quando eu escrevi isso. Se o Senhor podia me dar licença, eu faço fogo. E parece que era só falar isso, que a presença dele ficava tão... Parece que eu estava vendo Ele me ver o tempo todo. Não é que Deus faz isso para envergonhar a gente, mas para que a gente se toque de onde a gente está. Porque na presença dele a gente se toca de quem a gente é. Na presença dele a gente consegue dizer o que a gente é. Tipo, como assim o Senhor me ama? Já que eu sou mentiroso, já que eu sou isso, já que eu sou aquilo. Você começa a conseguir dar nome para tudo que você é e tudo que você faz. Eu sei que Ele foi me atraindo. Eu comecei a querer conhecê-lo mais, eu comecei a andar com aquelas irmãs, e daqui a pouco estava eu indo na casa das irmãs com a Ali, estava indo nas igrejas das irmãs, tinha culto segunda, terça, quarta, quinta, tinha culto todo dia para ir, cada uma era de uma igreja diferente. Eu queria conhecer esse que me amou desse jeito. E eu não sei se já aconteceu com você, Ele me fez sentir muito especial. Porque em todo lugar que eu ia, ou era o louvor que falava comigo, ou era a palavra que o pastor pregava que parece que era só para mim, sempre tinha um profeta que vinha e estava de dedo na cara, no dedo da área, sempre tinha alguma coisa para falar. E a gente recebia amor daquele povo simples da periferia, e o doido era isso, a gente só ia em igreja da periferia. Tinha igreja de bacana do lado de onde eu morava.
mas a gente só ia das periferias. E aí eu percebo hoje, Deus estava querendo me fazer aprender com gente para que eu não dava valor algum. Sabe, tipo, menos, cara. Aprende com quem você sempre desprezou, para você ver que eles têm mais do que você não tudo isso. Eu comecei a me render, eu comecei a me submeter. Eu comecei a ter mais prazer naquele ambiente de gente simples do que nos shows que eu fazia, nos festivais que eu ia. Eu comecei simplesmente a ter mais prazer em Deus do que na vida que eu levava. E sabe, a gente só consegue, querido, andar com o Senhor de verdade se a gente tiver prazer nele. O Salmo 1 diz isso. Bem-aventurado o varão que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e nela medida de dia e de noite. Antes ele tem prazer em Deus, e Deus me mostrou prazer nele. Eu comecei a ter prazer de ir para a casa das irmãs e passar a madrugada falando de Deus e comendo, e falando de Deus e comendo, que era tanta comida, e falando de Deus, e falando de monte, as irmãs contando as histórias do monte, porque o monte mata sempre, Senhor, mata sempre, a gente mata sempre, vamos no monte, o mar acendeu, vamos lá ver o mar. E eu me lembro da primeira vez que eu fui no monte, em 5 minutos eu orei tudo que eu tinha. Mas não tinha nem começado. A gente chegou no monte, era 11 horas da noite, saímos 6 horas da manhã. Eu estava empurrado, estava tentando mais ver irmã rolando no mato. Estava lá, cheguei em casa de manhã, eu e a área todos sujos de terra, os porteiros do prédio olharam pra gente. Falei, não queria saber. Não, o que você está pensando? Os primeiros dias, a gente começou a ficar diferente. Minha música começou a mudar. Eu só ouvia os CDs que as irmãs me davam. Pense em cada CD. Hoje mesmo eu vi o irmão cantando lá na praia. Aí Maracaíba, fui tomar um chuveiro. Sai um brother forte de dentro d'água, com a prancha do braço. E ele veio pro chuveiro e eu pensei, mano, esse o cara do carro. Ele vinha, daqui a pouco ele assim. Se você cair, aí eu continuei a música, era a música que tocava no CD, que você não tinha dado pra gente. Uau, que massa isso! Eu não ouvia sonzeira, gospel que tem hoje. Poxa, várias bandas iradas. O que aconteceu comigo? Violão, doido. Era Deus me ensinando tudo novo. Não estava na minha frente, não foi um bando de maluco que nem eu, tatuado, que me ganhou para Jesus. Não, foi um bando de senhorinha da periferia. Sabe aquele negócio, tipo assim, ei, você está procurando? Eu levo meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Ele é altíssimo, mas ele desceu até o nível mais simples de todos. Ele veio como o menor de todos. Ele nasceu numa manjedoura. Ele nasceu na família de um carpinteiro. Amém? Ele foi experimentado nos trabalhos. Ele andou com gente simples. Ele se acertou com pecadores. Ele morreu como o pior de todos. Ele foi crucificado no meio de 2 bandidos. E ele estava mais machucado do que os dois. A cruz não era dele, era nossa. A sepultura para onde ele foi não era dele, era emprestada. E ele venceu a morte no campo da morte. Ele venceu o inferno no campo do inferno. Ele tem as chaves da morte e do inferno nas mãos. E ele foi exaltado e está sentado à direita de Deus o Pai. O teu socorro vem do Senhor, que se manifestou como servo de todos.
o servo de todos, esse é o Senhor. Ele resiste ao soberbo, mas dá graça ao humilde. Não está falando de dois tipos de pessoa, está falando de uma só, que uma hora está soberba e precisa ficar humilde. Meu irmão, não precisa acontecer uma desgraça com você para você se tocar que você precisa de Deus. Eu creio que já foi o tempo da igreja evangelizar, dizendo: você é um pecador, você não presta, você vai para o inferno, você é uma vergonha e você precisa de Jesus. Eu não preciso acabar com ninguém para dizer que essa pessoa precisa de Jesus. Eu preciso dizer que Ele é grande, Ele é santo, Ele é justo, Ele é poderoso, Ele é altíssimo, e todos nós precisamos dEle. Todos nós precisamos dEle. O Senhor mudou os meus caminhos, ao ponto de eu não ter mais prazer na vida que eu tinha, e de não fazer contas. Eu não entreguei o resto dos meus dias para Deus, eu entreguei os meus melhores dias. E não é porque eu sou um super-herói gospel da igreja brasileira que entregou a glória pelo auge, não. É porque foi exatamente esse momento que Ele se manifestou na minha vida. Se fosse no fundo do poço, foi no auge porque Ele quis. Talvez Ele quisesse mostrar para todo mundo Ele fazendo a obra na vida de alguém, quando esse alguém estava sendo visto pelo maior número de pessoas possível. A obra é dele, não é mérito meu. Eu não fiz nada. Quem fez tudo foi Ele. Eu só não consegui ignorar o que Ele estava fazendo. Eu só não consegui deixar passar batido aquele amor que tinha me sido dispensado. Eu pensava: cara, Ele é grande, Ele é poderoso, Ele veio até a minha casa para me tocar, só para eu saber quem Ele era. Ele é capaz de fazer tudo isso. Ele é capaz de estar pensando em você agora. Ele tem muitos assuntos para resolver, é verdade. Mas Ele consegue pensar em cada detalhe da tua vida também. Curva a tua cabeça e fecha teus olhos. Ele é Pai. Deus é Pai. E um pai sempre olha para os seus filhos e enxerga crianças. Não interessa o quão errado você andou. Não interessa o quão sujo você ficou. Ele olha para você e Ele enxerga aquela criança que Ele fez. Ele olha para você e enxerga o que Ele te fez para ser. O Senhor nunca chega para você para dizer que você não presta. Muito pelo contrário, Ele te edifica, chamando a existência, o propósito dEle na tua vida. Ele diz que você vai ser grande. Ele diz que você tem uma graça. Ele diz que você tem tesouro dentro do teu coração, quando você nem mesmo consegue enxergar isso. Deus enxerga o que ninguém mais enxerga. Ele conhece o teu valor. E Ele não faz acepção de pessoas. Porque Ele é Senhor de todos. Com teus olhos fechados, eu oro para que você enxergue aonde você tem colocado a tua confiança. Será que você é tão bom assim para dizer que não precisa dele? Não me entenda errado. Não é que você é tão ruim assim que precisa dele. Não, Ele é tão bom assim que você precisa dele. Nós estamos aqui reunidos nesse dia com um propósito.
nos conectar a Deus de uma forma que Ele possa derramar toda a sua vida dentro de nós. Que Ele possa fazer algo através de nós que venha transformar completamente o lugar onde nós estamos. O nosso socorro vem dele. Ele é a fonte da nossa força. E quando você usar o dom que Deus te deu, porque o Deus Criador tem filhos criativos, reconheça que foi Ele que te deu esse dom. E quando você fizer justiça, reconheça que é porque Ele te justificou. E quando você conseguir perdoar, se lembre que Ele te perdoou. Nós estamos aqui reunidos para agradar o coração do Pai. E se tem uma coisa que o Pai espera, são os seus filhos voltando para casa. São os seus filhos voltando para perto dele. Eu sei que no meio de tanta gente como a gente está aqui hoje, deve ter alguém que ele atraiu. Deve ter alguém que ele tocou com curiosidade, no mínimo. Deve ter alguém que ele depositou esperança. Eu não sei, pode ser muita história diferente, mas eu sei que Ele é um só e que todos nós precisamos dele. Portanto, eu queria te dar uma oportunidade de dar um passo de fé, como o que eu dei há 14 anos atrás e mudou completamente a minha vida. Um passo de fé sem o qual eu não poderia estar aqui hoje. Talvez eu não estivesse nem vivo. Eu quero te dar a oportunidade de entregar a sua vida para Ele. Com teus olhos fechados. Se você sente que essa pessoa que Deus atraiu e na qual Ele está interessado e com a qual Ele se importa é você, eu queria que você fizesse um sinal com a tua mão, se você quiser e quer entregar sua vida para Jesus. Faz um sinal com a tua mão para o alto, que eu quero orar pela tua vida. Tem alguém? Glória a Deus. Vocês podiam vir aqui na frente para eu poder orar por vocês? Sai do lugar, vocês fizeram o sinal. Vem aqui rapidinho. Queria pedir para toda a igreja ficar de pé, amém? Mas que principalmente essas pessoas que fizeram esse sinal, vem aqui na frente que eu quero estar orando por vocês. Chega aqui na frente, igreja, por favor. Vai virar para mim. Tem mais alguém? Tem mais alguém que gostaria de entregar sua vida para Jesus? Se você entende que é com você, Deus tem te chamado há tempos, cara. Você não precisa passar pelo que eu passei para reconhecer que é Ele o centro de tudo isso. Mais alguém vem? Espírito Santo, vai tocando naqueles que o Senhor deu. Eu oro para que toda fortaleza caia agora, toda força opressora caia agora, e que em nome de Jesus as pessoas sintam a liberdade que só tem aquele que foi justificado por Cristo Jesus. A igreja estende as mãos para cá. Está vendo? Se tu está vendo, faz um sinal, eu te espero. Venha. Você está aí fora, se você está onde a minha voz pode chegar, você está no lugar inteiro, a gente espera, faz um sinal com a mão, a gente espera. Isso é importante para Ele, sim. Cada um é importante para Ele, sim.
A minha esposa que me deu uma direção, porque em tudo isso que eu contei para vocês, aquela foi a minha primeira oportunidade de andar com o Senhor. Já dela foi a centésima, sei lá. Ela era alguém que um dia já tinha tido um encontro com Cristo, mas escolheu seus próprios caminhos, sabe? Ela quebrou a cara. E talvez tenha gente aqui hoje que está como ela esteve, que está longe de Deus sabendo que Ele é amor, está longe de Deus sabendo que Ele quer você, está longe de Deus sabendo que Ele tem planos para a tua vida e que os planos dele são muito melhores do que os teus. Eu gostaria de dar a oportunidade, se você quer começar com o Senhor hoje, do zero, como se fosse o primeiro dia, sai do teu lugar agora e vem aqui na frente também, e a gente ora sobre isso. Amém? Se tem alguém que gostaria de começar do zero, só você sabe a distância que você está de Deus. Eu oro para que caia toda a resistência. Vem. Sabe, essa é uma noite de evangelismo claro. Amém? De anunciar o Cristo, não através de um ensino, mas através das minhas experiências, através do testemunho de Jesus. Quem esteve aqui nas outras noites vai concordar comigo. Estava sempre mais fácil nas outras noites. Tudo fluía mais fácil. A adoração fluía mais fácil. A mensagem fluía mais fácil. Esse momento de convite fluía mais fácil. Por quê? Porque existem forças que não querem essas vidas diante do Senhor. Falar para crente é fácil, mas anunciar Jesus para quem está longe dele, a gente precisa se esforçar. E eu estou me esforçando, querido, para te dar essa oportunidade, para te dizer: ei, teus melhores dias ainda não começaram, eles podem começar hoje. Amém? Os planos do Senhor são muito mais altos do que os nossos. Se Deus está falando contigo, cara, você está resistindo dentro de você, é com você mesmo, sabe? Eu oro para que essas forças sejam quebradas agora, em nome de Cristo Jesus. Você está livre para vir aqui na frente. Você está livre para começar do zero. É uma guerra pela tua vida e você é livre para vencer essa guerra, porque Ele venceu no teu lugar. Se tem mais um que seja, faz um sinal com a tua mão. Eu espero por você chegar aqui. Glória a Deus. Existem duas formas de você ter uma atitude de humildade. Uma delas é você ser humilhado, e aí você não tem saída. A outra é você se render a Ele. Um dia todo joelho vai se dobrar e toda língua vai confessar que Ele é o Senhor. Eu oro para que você já esteja desse jeito naquele dia, reconhecendo que Ele é o Messias, reconhecendo que Ele é tudo que você precisa, e podendo dizer: Senhor, como foi bom andar contigo nessa vida. Tem mais alguém? Tem mais alguém que gostaria de experimentar a fonte do amor que é o Senhor? A igreja estende as mãos para cá, amém? Pai, em nome de Jesus Cristo, nós queremos abençoar essas pessoas que estão diante do teu altar. Abençoar os filhos e filhas que hoje nascem para ti. Eu te agradeço porque o teu amor foi quem tocou estes corações. Eu não sei o que o Senhor falou a esses corações,
mas eles se moveram em tua direção. E a tua palavra diz que uma alma vale mais do que o mundo inteiro. Mesmo com a tua grandeza, com o teu eterno poder, com a tua majestade, o Senhor consegue se importar com cada um de nós. Isso é lindo a teu respeito. Portanto, eu quero abençoar cada um desses que veio aqui e declarar que sobre eles o teu sangue é ministrado. Aquele sangue foi derramado na cruz e nos perdoa de todo o pecado e nos lava completamente. Eu oro para que, em nome de Jesus Cristo, Senhor, hoje eles sejam renovados nas suas forças. Que hoje eles possam experimentar, Pai, como é bom estar debaixo da tua graça, como é bom estar debaixo do teu senhorio. Eu oro para que, em nome de Jesus Cristo, Pai, o Senhor comece a nos fortalecer nessa noite. E que em situações onde nós não sabemos para onde correr, eles se lembrem que o céu está sobre nós e eles possam elevar os seus olhos, elevar a sua visão e reconhecer aquele que fez os céus e a terra. Esse é o meu socorro, esse é o meu escudo, esse é o meu auxílio. Pai, eu oro para que os nomes deles sejam escritos no teu livro e que a partir de hoje a vida deles comece a mudar. Em nome de Jesus. Vocês que vieram aqui na frente, coloca a mão no coração. Eu queria que vocês fizessem uma oração comigo em voz alta. Vou pedir para toda a igreja fazer também, como a gente fez nos outros dias. Repete assim comigo: Senhor Jesus, eu te agradeço por ser o meu socorro, por estar acima de mim, por se importar comigo, por me querer perto. Eu te agradeço porque as minhas falhas, os meus pecados, a minha ignorância não anularam o teu amor. Muito pelo contrário, o amor encobre a multidão de pecados. Eu te agradeço porque o teu amor é maior do que as minhas falhas. Por isso hoje eu me rendo. Eu não quero lutar contra ti, pois é inútil tentar vencer esse amor. Eu me rendo a ele, eu me submeto a ele, e não importa o quanto eu venha crescer, não importa o quanto eu venha avançar, tu serás sempre o meu Senhor. Jesus Cristo, tu és o meu Salvador, o meu Deus, e não há outra além de ti. Em nome de Jesus, amém e amém. Glória a Deus. Pastor, espere só um instantinho, o pastor vai estar dando umas direções.